Essa bosta não estava gravando, pessoal. Agora está gravando. Continuando, né, pessoal? Qual é o método padrão? O método padrão de estufa, eu tinha falado isso na aula passada. Ah, Rafael, agora eu sei que é o seu ADM. Obrigada. Obrigada por lembrar que eu tenho que gravar. Este método ele é baseado, né, na diferença de peso de uma amostra. Eu expliquei isso. Você pega uma amostra molhada, leva ela para a estufa, seca ela, né? E tem a diferença de peso. Esse método de estufa, ele é gravimétrico porque ele puxa essa água através da gravidade. É um teste padrão. Ele calibra todos os outros que a gente vai ver hoje. Então, se eu tive uma ideia e lancei um equipamento para o campo para fazer uma leitura. Essa leitura, o que acontece? Para mim ver se meu equipamento é eficiente ou não, eu tenho que comparar com o método da estufa. Então, qualquer um de vocês aí pode bolar uma ideia para fazer a leitura da água na terra, lá na sua propriedade. Quando que ela vai ser confiável se você inventar um método? Se esse método, né, ele for o mesmo resultado da estufa. Como é que a gente leva para a estufa? Então tem esse anelzinho, né, do cilindro aqui, ele é pesado e é medido a altura e o diâmetro dele. Eu pego esse anel, peso ele, levo ele para o campo, coleto o solo, levo de novo para o laboratório, peso ele, levo ele para a estufa, ele fica 24 a 48 horas na estufa, a 110, 105 graus mais ou menos. Depois eu retiro ele da estufa e peso novamente. Então eu tenho 3 pesos desse anel. Ele vazio, ele com solo úmido e ele com solo seco, tá? Aqui eu acabei de colocar aqui para vocês, né? Como é que eu vou dizer? O passo a passo que eu expliquei. Pesa o anel vazio, pesa o anel em conjunto com o solo úmido, pesa o anel com o solo seco novamente. É um método de mais elevada precisão, é ele. Foi o que eu falei, ele serve de calibração. Ana, se eu sumir da aula... Não, tranquilo, eu ponho presença para você, Ana Karen. Não preocupa, não. É um método de elevada precisão e serve de referência, né, para calibrar os outros. Então, se alguém aí um dia inventar um método para medir a umidade do solo, a gente tem que ter a comparação com o da estufa, tá, pessoal? Não sei quem fez os exercícios. Aqui são os resultados dos exercícios, né, de 0 a 40, de 20 a 40. Nossa, essa cor ficou apagada. Então, o primeiro resultado aí, pessoal, se alguém quiser comparar, criticar, falar, reclamar, né? O primeiro resultado deu 11,37. O segundo, 0,84 gramas por decímetro cúbico. E o último deu 9,55%. Depois aí, quem fez de 20 a 40, compara, ou reclama, ou fala que não deu certo e tudo mais, tá? Júnior, boa noite. E aí, pessoal, eu relembro aí a questão da estufa, coloco o resultado dos exercícios, mas aí eu vou vir reforçando eles novamente para vocês não se preocupem, não se sintam perdidos. Eu vou dar mais aí uma caprichada antes da prova, tá? Qualquer coisa a gente marca um dia no sábado, após a aula da professora Natália, que vocês vão ter aula com ela de manhã. Ô, Alisson, boa noite. Vocês marcam comigo à tarde, se vocês quiserem, tá bom? Aí vai depender de vocês. Continuando. Eu tenho aí, pessoal, agora esse método. É um método direto, tá? Assim como o método da estufa, só que é conhecido como DuPA. O que é a desgrama do DuPA? É uma coisa ridícula que vocês vão rir.
desse equipamento, tá? É um determinador de umidade por equivalência de água. Como assim equivalência de água? A quantidade de água que sai. É um equipamento, pessoal, que qualquer um de vocês pode fazer em casa. Quem tiver mais habilidade aí com marcenaria, eu acho que faz um equipamento desse perfeito. A precisão desse equipamento vai depender justamente disso, né? Do cuidado que a pessoa tem em fazer ele, em construir ele e o método que leva ele para o campo. E o que esse equipamento faz, pessoal? Ele funciona por diferença de peso. Ana, como assim? Coisa louca. O que é esse equipamento? É esse trenzinho aqui, ó, uma balança, ó, tanto que isso é artesanal. Do meu lado aqui esquerdo, do lado de cá, da figura, vocês veem um pezinho. Vocês lembram aquela balança antiga que tinha nas mercearias, que tem uns pezinhos? Utiliza desse pezinho. E do outro lado é uma panela, né, conhecida como leiteira. A gente faz o quê? A gente põe 100 gramas de solo. Então eu vou lá no meu solo de 0 a 20, um exemplo, e tiro o solo dali. O que acontece? E põe nessa chaleirinha aqui, né? Apareceu uma mensagem aqui, pessoal, acho que a internet meio que caiu. Voltou. O que acontece? Tem essa chaleirinha aqui, eu ponho o solo aqui. Depois eu coloco óleo de cozinha mesmo, pessoal, óleo de soja comum, tá? Até atingir essa altura aqui da chaleira, né? Dessa leiteirinha aqui. E chucho o fogo nele, ó. Aí eu ponho um termômetro para ver a hora que alcança 100 graus, 180 graus Celsius. Por quê? A hora que alcançar 180 graus Celsius, a água vai evaporar. E deixa esse trem ferver. Quando o peso estabilizar, é porque minha água evaporou. Então eu faço isso aqui no meio do mato, não botando fogo no mato. Eu posso levar lá para o meio da minha roça e medir a umidade do meu solo através desse equipamento super, hiper, mega caseiro. Viram tanto que ele é simples? Ele é um equipamento muito, muito simples. Então, pessoal, qual que é o do PA, né? E o que eu falei aí que é importante vocês gravarem? Ele é dado em base úmida. A gente pode trabalhar com base úmida? Não, base seca para realizar a irrigação, certo? Ô, Clay, boa noite. Então, a gente trabalha com o quê? Com base seca, né? Então, eu pego aí, ó. Ao fazer a determinação de umidade nesse equipamento super simples que eu mostrei para vocês, o do PA, o volume gasto para equilibrar o aparelho foi de 20 centímetros cúbicos. É meu pezinho, aquele pezinho da balança. Determine o valor correspondente à umidade em base seca. Então, eu tinha 20% em base úmida, para base seca aumentou aí só 5%. Tá? Olha que bacana. Então, eu faço isso em campo, brincando. É a metodologia muito simples. Aqui já aumenta um pouquinho a pergunta, né? Fui equilibrar o do PA, encontrei 25 centímetros cúbicos. Sabendo-se que o solo está na capacidade de campo, quando a sua umidade é de 38%, determine qual porcentagem de umidade é necessária para alcançar a umidade correspondente à capacidade de campo. Boiei, não entendi nada. O que essa pergunta está dizendo, pessoal? Eu construí um do PA e levei para minha área. E lá na minha área, eu coloquei 100 gramas de solo naquela chaleirinha, completei com óleo e coloquei fogo na minha chaleirinha a 180 graus Celsius e deixei o trem queimar. Quando estabilizou, o pezinho que eu utilizei ali, né, para equilibrar a chaleira com o peso na balança, foi de quê? 25 centímetros cúbicos. O que significa o quê? Que naquele solo, naquelas 100 gramas de solo, 25% era água.
Eu não posso trabalhar com base úmida. O que eu faço? Eu transformo isso para base seca. Realizei a transformação. Isso eu ensinei na outra aula, tá? Aí ele fala que a capacidade de campo do meu solo, ou seja, o máximo que meu solo segura é 38%. Só que só tem 33%. Quanto de 33 para 38 está faltando? 4,7%, tá? É a quantidade de água que eu tenho que complementar, 4,7%, para que meu solo atinja a capacidade de campo máxima dele, tá? Dá para você fazer isso em campo na hora para o produtor rural, pessoal. Quem souber fazer esse equipamentozinho aqui, ó, não precisa pensar em mais nada. Desde que faça ele com cuidado, né? Que o equilíbrio dele com os pezinhos. Quem tiver habilidade aí com marcenaria consegue fazer esse equipamento aí brincando. O duro depois é lavar esse trem aí, né? Que tem óleo com terra. Oh, vai ser uma benção lavar essa chaleirinha aí. Bom, qual que é as vantagens de você ter um equipamento desse, o do PA? Simples, pessoal, baixo custo. Você tem um baixíssimo custo. Segundo, você pode fazer ele. Terceiro, rápido. Você tem uma leitura muito rápida lá no campo mesmo, né? Porque é feito no local a coleta. Qual que é a limitação dele? Está suscetível a erro, pessoal, porque dependendo de quem não tiver habilidade ou quem fizer de qualquer jeito, pode errar, né, no resultado desse do PA aí. Então, pessoal, o que acontece? Nós temos dois métodos que medem a umidade no campo de forma direta. Tá? Isso é pergunta de prova. Eu já comecei a fazer a prova de vocês. Uma das perguntas é: quais os dois métodos que medem a umidade do campo de forma direta? Dois métodos. Espera aí, pessoal, acho que caiu, né? Não, não caiu não, tô tranquilo. Então, são dois métodos, pessoal. O método da estufa e o do PA. São métodos diretos de medir a umidade do solo. Então, são esses dois. Se eu perguntar para vocês qual é o método padrão que define todos os outros para medir a umidade do solo, o método da estufa. São duas perguntas que vão estar na prova, tá? Então, quais são os dois métodos que medem a umidade do solo de forma direta? Método direto e os métodos diretos são do PA e o método da estufa. E qual método é utilizado para calibrar todos os outros métodos que medem a umidade do solo? O da estufa, certinho? Já dei duas perguntinhas aí da prova tranquilo para vocês. Agora, pessoal, vem os métodos indiretos, tá? Quais são os métodos indiretos? Eu tenho o método da tensiometria, bloco de resistência elétrica, sonda de nêutrons, o SPEED e o DTR, tá? Vou falar só um pouquinho deles. Eu vou dar ênfase na tensiometria. Não vai ser nessa aula, vai ser na próxima. Lembrando que quem tem dificuldade da minha matéria, na quinta-feira eu vou dar um foco na tensiometria e vou fazer como é que eu vou explicar para vocês? Não é um resumo, é um apanhado para tirar as dúvidas de vocês. Então, na próxima aula, na quinta-feira, quem tiver com muita dificuldade, não perca a aula. Eu estou fazendo ela um pouquinho diferente, um apanhado de tudo que a gente viu até agora, do que vai cair na prova, só que de um jeito para ver quem tem dificuldade se aprende, tá?
Então, mesmo que se você não tiver com dificuldade, se quiser acompanhar minha próxima aula, seria muito bom. É um preparatório muito bom para o teste que vale 10 pontos e para avaliação. Então, pessoal, continuando. O que é a tensiometria? É feita através desse equipamento aí do lado. Não sei se alguém já teve contato com ele. Ele é conhecido como tensiômetro. O que ele faz, esse tensiômetro? O próprio nome dele diz. Ele mede a tensão da água no solo. Como assim, Ana? A tensão da água, ela é estressada? Quase isso, pessoal. O que acontece? Quando a água está no solo, tem lá, né, os colóides e a água fica ali. Quanto menos água tiver no solo, mais essa água está agarrada nele. Chega num ponto que a planta não consegue puxar essa água do solo, ela não tem força para arrancar essa água do solo. É quando a gente fala que a planta está no estado de ponto de murcha permanente. Tem pouquíssima água no solo, quase zero de água no solo. E está grudada ali aquela água e a planta não vai ter força. O tensiômetro, ele mede isso. Com a força que a planta está pondo ali para tirar a água. Se eu tenho muita água no solo, essa força ela vai ser pouquinha. Se eu tenho pouca água no solo, essa força para mim puxar essa água do solo vai ser muita. Então, o tensiômetro faz isso. Ele mede quanto que a água está agarrada no solo. Ele é constituído pelo quê? É uma capa, pessoal, uma cápsula de cerâmica, essa pontinha aqui dele, tá? Essa pontinha que eu tô falando aqui, onde eu acabei de cobrir. Essa pontezinha aí, pessoal, ela é o quê? Ela é uma capinha de cerâmica porosa. Deixa eu só colocar aqui. Ela é uma capinha de cerâmica porosa. Então, ela deixa a água entrar nela e só passa água, tá, pessoal? E através de um tubo de mercúrio, sabe aquele termômetro antigo que a gente punha debaixo do braço, que tinha um negocinho de mercúrio? A gente tinha que sacudir, sacudir, sacudir e enfiava debaixo do braço? Pois é, ele tem um mercúrio, tipo esse termômetro. E quanto mais a água está agarrada no solo, mais esse termômetro sobe. É a mesminha coisa, pessoal, do termômetro da febre. No termômetro, esse mercúrio mede a nossa febre. No solo, ele mede o quanto essa água está agarrada nesse solo e não quer desgrudar dele, não. Então, pessoal, fazendo um micro resumo aí, né? É uma cápsula porosa. Nessa cápsula é semipermeável, essa pontinha. Por que semipermeável? Porque passa só água. E pouquíssimos íons, tá? E não passa partícula de solo. Opera em que? Esse símbolo aí, pessoal, é tensão osmótica. Então, ela mede a tensão do solo, né? O ATM do solo, quanto que essa água está agarrada. Quando dá zero, é porque é um solo encharcado. Então, quanto mais próximo de zero tiver a minha marcação, mais água tem nesse solo. Quanto mais negativo for ficando a minha medição, menos água tem nesse solo, mais essa água está agarrada nesse solo. 0,75 é a água mais agarrada no solo, é aquele solo que está seco, esturricado. O que acontece, pessoal? Tem que tomar cuidado apenas na entrada de água, de ar, perdão, nesse tensiômetro, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz a instalação. Essa instalação desse tensiômetro acontece a escorva. A escorva, eu vou retirar todo o ar do interior do meu tensiômetro. E de que maneira eu vou fazer isso? Eu vou pegar um tensiômetro e vou deixar ele de molho na água 24 horas. Então, se eu vou para campo fazer essa leitura, 24 horas antes, eu já tenho que colocar meu tensiômetro de molho na água, tá, pessoal?
para não dar entrada de ar e esse ar interferir na medição. Tranquilos? Professor, esse tensiômetro também eu consigo fazer ele ou não? Não, o tensiômetro é só comprado. De todos os materiais, só o do PA que você faz. O tensiômetro você tem que comprar. E varia muito o preço. Eu vou mostrar aqui agora, ó, nesse slide. Vai depender de quanto você pode gastar. Eu tenho tensiômetros digitais, eu tenho tensiômetros dessa leitura igual de reloginho, né, analógico. Então depende de quanto que eu tenho para gastar. E é um material bastante resistente. Dependendo da sua área, compensa você fazer esse gasto. E dos próximos que eu vou mostrar, ele é o mais barato, tá? Na primeira turma que formou, tinha um aluno chamado Melancia. Ele tinha uma área de melancia e ele estava adaptando pitaia na currutela aqui perto. Naquela cidadezinha com de Judas aí que planta muita melancia, quando sei o nome de lá. Aí, isso mesmo, colega. Obrigada. Esse cu de Judas aí mesmo. O que acontece? Ele comprou e ele pagou baratinho, ele comprou na internet, no Mercado Livre. Eu lembro que teve ele comprou vários modelinhos para instalar lá. Teve um que ele pagou acho que R$18. O Clay, conheço melancia. Ele comprou alguns, Clay. Ele pagou de 18 mais simples até uns de 70 e poucos reais. Ele fez um investimento na área dele justamente para isso, para ver como que estava a água no solo, para saber a hora de irrigar ou não. Então, dependendo do que você está trabalhando, compensa. Aí aqui, pessoal, é esse tensiômetro desmontado. Então, ele e resolveu muito, que bom. Porque foi quando ele comprou, ele formou e eu não tive mais tanto contato com ele. O que acontece, pessoal? Ele tem essa cápsula de cerâmica, que é esse negocinho aqui embaixo, eu vou circulando aqui, onde eu for lendo. A capa de cerâmica, pessoal, o que acontece? Ela é onde vai entrar a água e o tensiômetro vai fazer a medida, tá? Nós temos a altura aqui do tubo. É um tubo plástico, tubo de PVC muito comum, pessoal. Tubo PVC comum, daqueles 3/4 que você faz encanamento em casa. É mais ou menos esse. Ele é um tubo plástico. É onde a gente vai medir a altura que essa água vai subir. Nós temos o vacômetro, que é o que vai medir. É o reloginho seu que vai medir como está essa água. A redução, uma rolha de borracha e uma tampa. É barato, pessoal, porque é um material simples. Vocês percebem que o mais difícil aí é a cápsula de cerâmica, tá? O mais fora da nossa realidade. Porque o vacômetro é tipo aquele relógio hidrante. Dá para dar a leitura tranquilo. Ok? E aqui mostrando como ele funciona. Então, ele é colocado no solo. Eu vou demonstrar como é que coloca isso no solo, tá? Tem que ter um certo cuidado, porque a cápsula de cerâmica, ela é sensível. Vocês não vão chegar lá no solo e socar esse trem, não, gente. Tem que ter uma delicadeza, tá? Não pode ser bruto com o negócio, não. Então, tem um negocinho aqui de cerâmica, a água entra. Devido a todas aquelas características da água que eu expliquei para vocês, essa água ela sobe, encontra o nanômetro, ele vai ver a força que essa água subiu e faz a leitura. Relativamente muito simples esse equipamento. Como é que eu faço a instalação dele em campo? Eu vou usar um trado normal de retirar solo, tá? E preparo esse buraco e coloco o meu tensiômetro. Se for um tensiômetro de 0 a 20, eu vou furar um buraco de 20 centímetros. Se for um de 40, eu vou furar um buraco de 0 a
colocar 40. Então, essa introdução aí no solo vai ser de acordo com o tamanho do meu tensiômetro e com o tamanho da leitura que eu quero fazer. Então, pessoal, mais uma vez, né, só para vocês não esquecerem, esse tensiômetro indica o estado de energia com que a água está retida nos poros do solo. Muito, muito, muito simples. Existe um cálculo, eu não vou trabalhar ele na aula de hoje, tá? Só para vocês saberem. Eu vou dar ênfase nisso na próxima aula. Hoje eu estou só explicando todos os tipos, né, de formas indiretas aí de tirar água do solo. Na próxima aula eu dou uma ênfase no cálculo do tensiômetro e faço uma grande revisão. Para quem não entendeu, eu vou tentar explicar a aula de forma diferente para entender os conteúdos. Aqui, como eles são instalados, depende, gente. O correto é bem próximo à raiz. Porque a água que eu tenho interesse é aonde? Na raiz da planta, né? Eu tenho interesse de saber como é que está a água próxima à raiz da minha planta, certo? Então, eu tenho que instalar próximo à raiz da planta. Nesse primeiro caso, eu tenho um instalado em 20, um instalado em 40 e outro instalado em 60 centímetros de profundidade. Então, eu sei controlar o quanto meu solo está necessitado de água. Do da berinjela, vocês percebem que está um pouco afastado da raiz da planta. Então, ele não vai me dar a real condição dessa planta, de maneira nenhuma. Mais um exemplo aqui para vocês, né? Que o tensiômetro, a profundidade maior na base do sistema radicular. Então, quanto mais profundo o meu sistema radicular, mais profundo, ou seja, maior tem que ser meu tensiômetro. Ana, mas isso não vai perder medida? Não. Só perde medida se você deixar entrar ar. Para não entrar ar, eu deixo meu tensiômetro de molho 24 horas antes de eu levar ele para o campo, tá? E eu instalo próximo ao sistema radicular da minha planta. Continuando, por que eu faço isso, pessoal? Simples. Eu tenho 3 níveis de água no solo. O nível de capacidade de campo, quanto que meu solo segura de água. Acima disso, aqui, deixa eu colocar aqui essa bolinha. Acima disso aqui, é a água que vai perder, é excesso de água, não tem necessidade de colocar esse tanto de água. Nesse daqui, já é a água disponível. É aquela água que meu solo segura e disponibiliza para a planta. Então, o tensiômetro vem justamente para mostrar isso. A partir de que momento que eu preciso colocar água? Justamente para não chegar nesse ponto aqui, pessoal. Ui! Apaguei toda a figura. Justamente para não chegar nesse ponto aqui. Ponto de murcha permanente. É quando a água está tão agarrada no solo que a planta não consegue puxar mais. E mesmo depois eu colocando água nesse solo, minha planta não se recupera. Literalmente, ela morreu de sede. Morreu por falta d'água. Então, pessoal, a necessidade de eu saber a água do meu solo é para mim não ter desperdício de água e para mim não deixar minha planta morrer de sede. Por isso que eu tenho que fazer esses métodos. Ou eu levo para a estufa e descubro isso, ou eu arrumo um tensiômetro, porque eu não posso deixar minha planta morrer de sede, mas eu também não posso ficar desperdiçando água, ainda mais nessa escassez de água que estamos nos últimos dias. E cada solo, pessoal,
é uma característica. Sua área pode ser grande, divida ela. O solo numa mesma área, ela tem características diferentes. Não vai ser o mesmo solo nunca na vida. Então, pessoal, meu solo argiloso, ele vai manter mais água que meu solo arenoso. O meu solo arenoso, além dele segurar menos água, ele também perde água muito, muito, muito mais rápido. Tá? Então, é de acordo com o seu solo que eu também vou determinar quanto de água eu vou colocar nele. Se for um solo arenoso, eu vou desperdiçar água se eu colocar a mesma quantidade de água do solo argiloso. E se eu for esperar irrigar um solo arenoso no mesmo tempo do solo argiloso, minhas plantas do solo arenoso vai morrer muito, muito mais rápido. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Mais um exemplo aí, né, de como o solo argiloso perde bem menos água, né, perde água mais devagar que o solo arenoso. O solo argiloso é esse primeiro aqui, pessoal, ó, ele vai perdendo água de pouquinho. O solo arenoso, ó, perde água muito rapidamente, muito rapidamente. Então a gente tem que olhar a característica do solo também. E outra questão, a desgrama do solo compactado e não compactado. Um solo compactado, pessoal, a água não infiltra. Tá? Já um solo não compactado, a capacidade de infiltração dessa água, ela é muito mais rápida. Outro método, pessoal, então eu falei do tensiômetro, falei qual que é a importância da gente saber, né, medir essa água. Outro método, pessoal, é esse aí, ó, extratores de pressão ou panelas de Richard. Puta merda, Ana, como é que isso funciona? Primeiro que só em laboratório, porque esse é caro para dar com pau. Não é qualquer lugar que você vai comprar isso aí. E o que ela faz? Você vai lá no solo, coleta os anéisinhos, tá vendo dentro dela os anéis? Isso aqui é uma placa de cerâmica. Eu coloco o meu solo aqui, tampo essa panela, tá? Tudo aqui ele vai tampado. Aí ele cria um ambiente hermético e ele vai começar a sugar a água desse solo. Aí eu vou descobrir quanto que eu consigo extrair desse solo até o ponto dele não disponibilizar mais água para a planta. Faço no laboratório também, e esse equipamento é caro, pessoal. Antes eu comprar uma estufa e fazer o método da estufa, que eu comprar os extratores de pressão. Mas isso varia de país para país, de quanto que o povo tem para gastar. Ele faz um gráfico, tá? Qual que é a vantagem dessa panela aqui, pessoal? A cada vez que o ATM aumenta, o que é o ATM? É a capacidade de puxar a água. Então, ficou ali 2 minutos. Foi para 1 negativo. 3 minutos, X negativo. 4 minutos, X negativo. Ele vai fazer um gráfico para mim. A vantagem dessa panela de pressão é que ela faz um gráfico. Então, eu sei de tempos em tempos o quanto de água meu solo perde. É determinado no laboratório, né, por essa panela de pressão. Ela tem uma placa de cerâmica. Se é uma placa de cerâmica, pessoal, é semipermeável. Essa placa de cerâmica vai permitir o quê? Que a água passe por ela, tá? E essa água vai saindo e ela vai sendo pesada e vai fazendo um gráfico para mim. A vantagem, pessoal, é somente o gráfico. Para quem mexe com experimento, ter esse gráfico em mãos é muito bom. Porque, um exemplo para vocês, eu estou lá trabalhando a minha variedade de soja, só que eu estou trabalhando um produto que ela fica mais resistente à seca, um exemplo. Então, eu vou ter que saber, né, em qual escala ali que eu vou poder irrigar a minha planta.
para determinar se o crescimento dela foi o mesmo daquela que eu irriguei menos ou mais. Então, é só para isso que é muito interessante eu fazer um gráfico desse no laboratório. É muito mais caro que fazer o da estufa. O segundo, pessoal, aí, é quem? Ah, não, é o mesmo. Então, aí eu trago mais um exemplo só para vocês entenderem. Eu vou lá no campo, retiro uma quantidade, né, do meu solo, levo esse solo para o laboratório, o qual ele tem essa tela permeável. Primeiro eu vou encher de água, eu vou saber quanto de água ele segura e depois eu vou tirando essa água e vai me formando as pressões. Forma esses gráficos aqui, ó, pessoal. Tá? Então, se eu tenho uma umidade de 38%, quanto de água está disponível para a planta? E olha que bacana. Esse gráfico todo escurinho aqui é o quê? De 0 a 20 é aquela camada mais superficial do solo. Já esse aqui é de 20 a 40, é uma camada mais profunda do solo. O que eu posso observar aqui? Que a camada mais rasa, eu perco água mais facilmente. Então, quanto maior minha umidade, menos pressão eu tenho. Então, se tem 52 aqui, minha pressão está pouquinha, eu começo a diminuir minha umidade, o solo começa a segurar mais essa água. Se já é o de profundidade, já é o contrário. Então, só serve para isso, pessoal. Mais um exemplo aqui, né, dos gráficos que darem para ser feitos. De acordo com cada solo, eu determino o quanto eu vou irrigar. Essa que é a vantagem da panela de pressão. Aí vem, pessoal, blocos de resistência elétrica. O que os blocos de resistência elétrica fazem? Conhecidos como esse nome aí, ó, boiuiocos aí, muito esquisito. Eu conheço como bloco de resistência elétrica. Ele é muito prático, pessoal, muito prático, o melhor de todos para trabalhar, só que você tem que ter dinheiro no bolso para usar isso aí. Mas quem tiver, compensa, é muito bom. Ele é um bloco de gesso mais comum, tem uma baixa durabilidade, mas compensa, tá? É caro, dura pouco, mas tem uma precisão ótima. Vai de valores de 0 a 100, então ele fala assim, tem 100% de água no meu solo, ou tá zerado, não tem mais água, a planta já tá morrendo de sede, tá tudo uma merda, certo? E a calibração dele é para todos os solos, ou seja, independente se você tem um equipamento desse num solo arenoso, ou se você tem um equipamento desse no solo argiloso, ele é em porcentagem. Ele vai falar, olha, esse solo aqui tem água, esse solo aqui não tem água, tá seco. E como é que ele funciona? Assim, simples, pessoal. Eu chucho esses gravetinhos aí no solo, ele devolve a leitura para mim, falando quanto de água tem nesse solo. Esse aí é muito bom de trabalhar aí. Só que você tem que ter dinheiro, tá? Porque ele estraga rápido também, tá bom, pessoal? Não vou negar para vocês, não. Mas se for só uma pessoa usando, tipo assim, você tá coordenando ali. Se só você for usar ele, tranquilo. O duro é botar na mão de peão. Se colocar na mão de peão, acabou. Tá bom? Não dura muito, não. Qual que é a vantagem dele? Foi essa que eu falei. Ele vai ler em porcentagem. Ele vai falar, esse solo tá 100% com água, significa que ele tem muita água, ou ele tá zerado e não tem mais água porcaria nenhuma, tá? Outro medidor, pessoal, bloco de resistência elétrica. Qual que é a vantagem desse? Fica lá no solo, você só leva o equipamento e ele faz a leitura para você. Para quem tem culturas perenes, igual aquele cara que tem jabuticaba aqui no Goiás,
não sei quantos mil pés de jabuticaba, passa de 70 mil pés, 72 mil pés de jabuticaba, se eu não me engano. Ele tem que irrigar. Imagina nessa sequidão que tá, você acha que ia dar jabuticaba e ele vive do turismo. Então, o ponto alto dele é o que? A safra, que o pessoal vai lá, chupa jabuticaba até quase morrer, até quase estourar, e ele ainda faz os produtos da jabuticaba. Ele faz geleia, ele faz o... não é o vinho, eu esqueci o nome do trem lá, que ele faz uma bebida alcoólica, licor. Ele faz o licor. Agora, você imagina, ele tem uma área, pessoal, gigantesca. Ele ficar com um tensiômetro, enfiando tensiômetro de tantos metros. O serviço dele não rende. Compra esse trenzinho aí. Esse bloco de resistência elétrica. Implanta lá na raiz da planta, né, bem próximo ali onde vai ter bastante água. Ele vem só com o leitor e faz a leiturinha. Olha que bênção. Hoje já está tão bom esses equipamentos que eles armazenam as leituras, já joga numa tabela via Bluetooth no seu computador. Olha que beleza. Então, ele mede a tensão da água no solo através da resistência elétrica. Gente, é a mesma coisa dele falar que ele joga um choque e o solo responde ele com esse choque. Quanto mais água tem, maior eletricidade tem. A planta vai sentir isso? Não. Tá? Só o solo ali, não se preocupem. E esses eletrodos são resistentes à corrosão. Em algumas usinas se trabalham com ele. Após a implementação, né, da cana-planta, ele vem, coloca esses eletrodos, como a cana vai ficar um determinado tempo ali no solo, ele consegue ficar ali 5, 4, 5, 6 anos. Igual o caso de lavouras de frutas. Eu posso usar esse bloco de resistência elétrica. Desvantagem, dinheiro, gente. Você tem que ter dinheiro para comprar um trem desse, principalmente esses eletrodos, tá bom? O leitor você vai fazer várias leituras, mas esses eletrodos é o mais assim, dispendioso. O outro aí, essa sonda de nêutrons. É muito perigoso esse equipamento, pessoal, ele é cancerígeno porque ele trabalha com sonda. Ele trabalha com nêutrons, ou seja, ele mede os átomos de água no solo. Olha que loucura esse equipamento. Esse equipamento ele é colocado no solo, ele manda uma energia, tipo um raio-x. Raio-x você faz da face quando você está com sinusite, do peito, para ver se você está com pneumonia. Ele faz a mesma coisa. E o que ele mede no solo? A quantidade de hidrogênio. Então, ele manda um raio-x e o hidrogênio da água responde ele. É muita loucura, tá? Só que para cada solo, pessoal, para cada densidade, eu tenho uma leitura, tá? Uma calibração diferente. Qual que é a desvantagem? Justamente isso. Se eu estou fazendo a leitura daquele solo, eu tenho que ter a densidade daquele solo. É um equipamento dos mais caros. Pessoal, quando eu falo caro, é porque a irrigação é cara, tá? Trabalhar com irrigação não é barato. Por isso que muita gente que vai para a área da irrigação, que vocês veem aí, fica bem fazendo projeto. Ah, o cara cobra 1% para fazer um projeto de irrigação, se ele for aprovado. Para montar um pivô hoje central, o dólar tá alto, vai dar 2 milhões. 1% de 2 milhões, neguinho, você troca a tua caminhonete. Então, tem muita gente que ganha dinheiro, sim, com irrigação. Justamente por isso, irrigação é cara, muito cara. E esse equipamento, pessoal, além dele ser caro, você tem que tomar cuidado com o manuseio dele, porque ele mexe com radiação. Ele é muito complicado trabalhar com ele. Eu, pessoalmente, nunca vi um desse. Tá? Eu já vi alguns dos outros, mas esse aí eu não vi ainda. Então, ele é um sistema eletrônico. A contagem sai na hora aqui para você. Ele já fala de cara quanto de água está precisando. Ele é socado mesmo no solo, bastante, muito. Tem o tubo aí de acesso. E aqui no finalzinho é que fica
o equipamento que vai soltar o raio gama. Lembrando que o raio gama, ele é o quê? Altamente cancerígeno. Tem que se tomar muito, muito cuidado com isso aí. Certo? Tranquilo? Sim. Né? Aqui, pessoal, tem esse método aí, o método SPEED. Ele é baseado também em reações químicas de carbureto, de cálcio com água. Vantagem, é um método rápido. Você compra isso aí, você leva para o campo, gente. Tem dinheiro para comprar? Compra uma pastinha dessa, ó. Vou para o campo com ela. Método rápido e prático, e realmente é. Não precisa de equipamentos especiais. O problema são solos. Ah, sim, Carlos Henrique. Tanto esse quanto o outro. A gente corre o risco mesmo de contaminar. Você fala Incrível Hulk, mas a contaminação é séria. É igual o Césio lá em Goiânia, né? Até hoje o pessoal sofre com isso. Então a gente brinca, mas é sério. Por isso que ele não foi muito para frente. Primeiro que ele é caro. E segundo é que ele é perigoso. Tá? Na raiva, meu filho, você pode matar um com isso aí. Esquece o que eu falei. Bom, esse daí, pessoal, o único problema dele é que em solos argilosos não é precisa medição, tá? Ele falha muito. Mas o método SPEED também não é um bicho aí de 7 cabeças. E por último, não é o último, mas vamos lá. Nós temos aí o Time Dominant Reflectometer. Nome chique, né? Esse trem aí, pessoal, foi para agricultura de gaiato. Tanto que é engraçado as coisas, né? Ele foi desenvolvido para diagnosticar o quê? Rupturas de circuito eletrônico de telefonia. Antigamente, telefone não é essa coisa linda que vocês veem hoje, não. Era uma coisa de louco, tudo era cabeado, uma loucura. E quando os telefones davam pau, eles não sabiam onde o circuito tinha sofrido corte. Aí eles inventaram esse aparelho, eles enfiavam nesse circuito de telefone, o trenzinho andava, né, a frequência lá, as ondas, e davam uma resposta e falavam, ó, daqui tantos metros nós temos um defeito no telefone. Aí foi um gênio, né, um cabeção aí genioso, falou, gente, esse trem a gente dá para medir a água do solo, vamos aprender? E ele levou isso para medir água no solo. O que ele faz? Ele enfia uns eletrodos no solo, tá? Uns ferrinhos assim lá dentro do solo, e manda uma onda de rádio, uma onda mesmo de frequência, tá? Igual daqueles radinhos que a gente fala. E vai e viaja em onda. O que acontece? A onda vai e volta. Quanto mais rápido essa onda volta para o equipamento, mais água tem no solo. Quanto mais demora essa resposta, menos água tem no solo. É muito engraçado isso aí. A gente vê assim, como é que uma pessoa teve a ideia de pegar um trem que era para telefonia e enfiar isso, né, pro solo. É usado em alguns países da América, pessoal. Estados Unidos, Alemanha ainda utiliza ele e tudo mais. No Brasil, de verdade, pessoal, vocês não vão encontrar isso aí. Vocês têm que saber que existe, né? Vai que vocês vão trabalhar numa multinacional e ela usa patamares americanos e utiliza isso aí. Vocês pelo menos têm que ter noção do que é e não pagar mico. Vantagens. Não é destrutivo, não destrói o solo, você não tem que ficar lá coletando solo. A leitura é em tempo real no local. Monitoramento contínuo, né? Então ele lê várias vezes. Estimula a condutividade elétrica. Não apresenta risco de radiação, como do Incrível Hulk, ali com os raios gamas. E você tem uma automação de qualquer um fazer essa leitura. Desvantagens, ele tem que ser calibrado. Os atributos do solo alteram essas respostas. Se tiver muito óxido de ferro e alumínio, vai dar problema. Então, para o nosso solo aqui do Cerrado, esquece.
Esse equipamento aqui nos nossos solos de cerrado, não precisa nem passar perto, é caro e tem a necessidade da calibração em laboratório. Então, esse equipamento, para mim, é o menos utilizado, junto com o raio gama, já poderia ter sido descartado aí do leque de coisas. Aqui um exemplo, né, pessoal, de como é que ele funciona. É uma hastezinha, enfia no solo, a leitura sai linda e maravilhosa. Essa que é a vantagem da leitura. Esse último slide ignora, que eu já estava começando a próxima aula. Então, pessoal, só para vocês recapitularem. Vamos lá para não dizer que eu sou ruim. Primeira coisa, nós temos 2 métodos diretos. Já dei duas questões da prova. Quais são os 2 métodos diretos de determinação de umidade do solo? Método estufa e do PA. Prova, isso aí vai cair. Segunda pergunta da prova. Vamos lá. Dos métodos de determinação de umidade do solo, qual é o padrão? Ou seja, determina todas as outras medições. Método estufa. Morreu aí, tá? O método estufa, nós falamos na aula passada, demonstrei como que faz isso, vi slide, né? Mas eu pretendo demonstrar isso em campo para vocês, como a gente faz essa coleta. Deixei a resposta dos exercícios aqui, do 20 a 40, porque o de 0 a 20 a gente fez na aula passada. Se alguém deu diferente, eu não consegui encontrar os resultados, pode me procurar amanhã ou na quinta-feira no horário da aula, tá? O do PA é aquele equipamento que quem tem habilidades em marcenaria consegue fazer tá? Sabendo fazer tipo uma balança calibradinha ali, de forma que a hora que a água começar a evaporar, ele conseguir pôr um pezinho tranquilo, tá? Qual que vocês têm que lembrar, se isso aqui é sério, pessoal? Se na prova eu colocar o seguinte, prestem atenção, foi determinado através do método do PA X quantidade de água no solo. Vocês têm que lembrar, pessoal, que vocês têm que olhar se é base úmida ou base seca. Tá aqui, ó, para vocês não esquecerem. Ui, deixa eu virar o slide. Aqui, ó. Ó o exercício aqui respondido. Eu vou colocar um verdadeiro ou falso nisso aí, tá? O que vai ser o verdadeiro ou falso? Eu vou colocar essa pergunta e vou ver se eu vou fazer a transformação ou não. Aí eu vou colocar lá, e o resultado final foi 20%, verdadeiro ou falso? Vocês vão marcar falso, professora, porque está em base úmida e não em base seca. Então, vocês têm que prestar tudo isso, base seca. Sempre lembrar, se meu resultado está em base úmida, eu tenho que transformar para base seca, certo? Continuei aqui. Agora, pessoal, os métodos indiretos. Na próxima aula, eu vou dar ênfase em quem? Na tensiometria. Vai ser o que eu vou cobrar de vocês. Eu não vou cobrar outro, tá? Vou cobrar só a tensiometria, ok? A tensiometria eu vou cobrar. Por que eu vou cobrar a tensiometria? Gente, é o que nós mais utilizamos na nossa região, no nosso país. Os outros, vocês têm que saber que existe. Eu tenho essa obrigação de mostrar para vocês. Mas cobrar só o da tensiometria, tá bom? Mostrei os outros? Mostrei. Mas na próxima aula eu volto com enfoque na tensiometria, certo? Vamos lá, deixa eu ver o que mais teve de interessante. Os demais, pessoal, são muito complexos, vocês quase não vão encontrar. E quando encontrar, o pessoal tem a obrigação de dar treinamento. Agora, o da tensiometria, vocês têm a obrigação de sair do curso, no mínimo, entendendo o que é um tensiômetro, tá?
Isso aí é obrigação, porque qualquer lugar vai utilizar o tensiômetro. Fora o tensiômetro, esse aqui é muito interessante. Vocês conseguem comprar ele via internet. É caro. Depende da marca, depende da importação, depende do dólar. Mas quem tiver interesse, pode adquirir esse aí. Não sei se alguém, né, vai para a área, mas pode adquirir esse aí. Esse aqui, vocês vão encontrar muito em usinas ou em plantios de perenes, né, de frutas. Não vai ser sempre, mas pode encontrar. Esse aqui eu duvido. Eu vou morrer, eu acho, sem ver um desse. Ele é muito perigoso, tá? Ele tem radiação. Não aconselho comprar, não aconselho usar. O Speed, pessoal, é um trem que a gente sabe que existe, mas para os nossos solos aqui não tem utilização, não é convencional, não compensa. Esse aqui muito menos, tá? Então, pessoal, é isso. Alguém tem uma dúvida da aula de hoje? Ninguém tem dúvidas? Tudo tranquilo, né? Aula que vem, pessoal, eu vou trazer... Tudo tranquilo, muito bom, Bruno. Eu vou trazer para vocês... tem gente que conversou comigo no privado, falou, Ana, eu estou com dificuldade de entender a matéria. Falei, concordo. Não vou negar para vocês que tem dificuldade. Então, na próxima aula, eu vou tentar trazer de forma um pouco diferente da forma que eu dei aula, tá? Eu vou tentar simplificar ao máximo para ajudar vocês. Então, nós temos a próxima aula, que eu vou trabalhar tensiometria e fazer um resumão bem facilitado do material, que eu dei aula para prova, que eu avisei, né? Quem fez de X aula para trás, eu cobrei no teste. De X aula para frente, eu vou cobrar na prova. Então, na próxima aula, eu vou tentar resumir ao máximo, na quinta-feira, e facilitar a vida de vocês. Na outra terça é o nosso teste. Na outra quinta é a nossa prova, nossa correção da prova. E na outra semana já é a avaliação. Tá? Então, vocês juntam as dúvidas, tudinho que vocês tiverem para as 3 próximas aulas. Deixa a presença aí. Bom descanso para vocês, que a aula foi pesada hoje. Hoje pesou mesmo. Tá? E era isso que eu tinha para passar. Oi! Eu entrei lá no portal lá, eu não estou conseguindo acesso, mas na hora de ir para nas perguntas lá para responder, não está abrindo, não. Não tá tipo travado, tá bloqueado, assim, para mim não ter acesso. Oh, meu Deus. Pode ficar tranquila, Antônio. Hoje eu resolvo esse trem. Sério, de verdade. Hoje eu toco a baiana. Pode ficar tranquilo, tá? Bem. Hoje também na hora do meu nome não está na lista e eu vou ter que ir ver como é que organizar essas coisas. Não, pode deixar. Eu vou rodar a baiana. Pode deixar. Pode. Tudo bem. Boa noite, boa presença. Boa noite, bom descanso. Não, já coloquei, Antônio. Hoje é que dia? Hoje é 15. Ana, você está me ouvindo? Perfeitamente. Opa, boa noite. Boa noite. Deixa eu te fazer umas perguntas, não só uma, né? Pode perguntar. Você ainda faz parte da coordenação? Não, me tiraram quando começou a pandemia para economizar gastos. Então... Mas pode perguntar. Ana, a questão é o seguinte, porque é sobre as atividades que nós respondemos no portal, e elas não, por exemplo, não dão umas respostas, não responde lá no portal, assim, aleatoriamente, já não dá uma... Já não era para fazer isso. Eu entendi. Você queria correção aleatoriamente, né? Sim, porque é o seguinte, desde quando nós voltou, né, já começamos esse modo... Certo.
estamos respondendo, mas as atividades continuam do mesmo jeito. Dizem que no domingo, por exemplo, nós tínhamos aí, por exemplo, da segunda até o domingo para responder. Aí eu faria que na próxima segunda, talvez, já fecharia. Mas isso não aconteceu, certo? Ah, então, até para nós professores, tinha passado que ia fechar. Para nós também chegou a notícia assim, cobre dos alunos porque vamos fechar. Eu vou estar passando, por quê? Porque precisa para vocês estudar para a prova. Como é que vocês vão estudar para a prova? Pois só para te falar, a sua aula continua sendo gravada, tá? Adoro.